Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco. Amém. Mais uma oportunidade que nós temos de visitar aqui, de meditar sobre o Evangelho de João. E o Senhor, graças a Deus, tem nos permitido continuar na sequência do que temos visto. Então eu quero convidar a igreja para meditarmos nessa noite em João capítulo 4, a partir do versículo 43. Essa é a terceira exposição no capítulo 4 de João, a última. Então, nós conseguimos aí trazer 3 mensagens aqui nesse capítulo. Acompanhe a leitura, João 4, a partir do versículo 43, e eu lerei todo o restante do capítulo. Aqui, os irmãos precisam lembrar que Jesus, ali no capítulo 4, ele no início conversou com a mulher samaritana, depois de uma longa conversa ali que se encerra no versículo 30, que se encerra ali no versículo 27, 28, ela se dirige à cidade, Sicar, ela anuncia a boa nova que ouviu do próprio Senhor Jesus, convence aquele povo e eles foram ao encontro de Jesus. Jesus estava lá junto ao poço, e então lá naquele momento, aquelas pessoas da cidade de Samaria puderam ouvir também do próprio Senhor Jesus uma mensagem de salvação. E muitos creram no Senhor naquele dia, nos 2 dias que Jesus esteve em Samaria. Então, esse percurso, esse trajeto está se encerrando em Samaria, e a partir do 43 diz: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Jesus partiu para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esse o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar um pouquinho mais. Eu sei que o irmão já orou, mas eu quero rogar mais uma vez ao Senhor por esse momento. Amado Deus, nós pedimos por esse momento que o Senhor assim possa nos conduzir, tanto na exposição da palavra, quanto no ouvir dela. Que o Senhor aumente a nossa fé, nos faça fiéis testemunhas dela, que o Senhor assim nos conduza com o teu Santo Espírito. Assim nós te rogamos em Cristo Jesus. Amém. O capítulo 4 é uma grande peça de evangelismo. O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana nos mostra a universalidade do Evangelho
Este evangelho é tanto para judeus quanto para samaritanos. Nós já vimos isso. No capítulo 4, dos versículos 1 a 27, nós temos o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, ali dado junto ao poço de Jacó. Próximo do meio-dia, depois de uma longa caminhada, Jesus senta ali junto ao poço, cansado, sedento, e ele diz para a mulher: dá-me de beber. Depois, numa segunda oportunidade, nós pudemos ver a exposição do versículo 28 até o 42, e tivemos ali o testemunho daquela mulher diante do povo e o modo como este povo respondeu à boa nova anunciada pelo próprio Jesus Cristo. E naquele encontro de Jesus com os samaritanos, muitos foram convertidos. Nós aprendemos ali, nesses dois trechos, que o testemunho verbal de uma pessoa pode nos encher os ouvidos de satisfação, mas em si testemunho não salva, porque a salvação está em Cristo. Foi isso, se nós fôssemos traduzir, se nós fôssemos reduzir esses dois momentos. Portanto, no campo da fé, a primeira coisa a ser feita é saber que é Cristo quem nos fala através de suas fiéis testemunhas. Essa é a primeira coisa a compreender no campo da fé. A segunda coisa é confiar firmemente nas palavras do próprio Cristo, com a certeza de que Ele é verdadeiro e fiel, que Ele é a nossa salvação. Foi isto que fizeram os samaritanos. Depois de ouvirem o testemunho da mulher samaritana, eles foram ao encontro do Mestre e concluíram que Cristo é o Salvador do mundo. É assim que está no versículo. O que Cristo fez diante daqueles samaritanos durante 2 dias foi testificar que a salvação que ele trouxera era acessível a todo aquele que cresce. Cristo chamou com base na certeza de que ele, o próprio Cristo, traz paz a todos os que estão longe. E nós já refletimos em outro momento como os samaritanos estavam longe do Senhor. Ele foi enviado aos perdidos. Mas agora Cristo precisa continuar. Por isso o versículo 23 diz: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. É assim que começa o capítulo 4. Ele estava na região rural da Judéia e agora as pessoas já estão sabendo, os fariseus sabem que ele faz discípulos mais do que João Batista, ele os batiza mais do que João Batista. Se João Batista já está morto, agora há um outro homem levantando multidões e Jesus se preocupa. E ele fala: eu preciso voltar para a Galileia, mas para isso eu preciso passar por Samaria. Cristo precisa continuar. Depois de um encontro com os samaritanos, ele vai para a Galileia, sua terra. Então, essa mensagem tem um tema: o desenvolvimento gradual da fé. O tema da mensagem é o desenvolvimento gradual da fé. Se nós pudéssemos dizer outro tema, ou pelo menos dizer de outras palavras, a fé em Cristo pode ser desenvolvida. É que a fé em Cristo pode ser desenvolvida. Para tanto, nós seguiremos dois tópicos: a recepção dos galileus e o desabrochar da fé salvadora. 2 tópicos: a recepção dos galileus e o desabrochar da fé salvadora. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, nos diz o versículo 43. E o 44 diz: porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras em sua própria terra.
Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus é um galileu. A maior parte de sua vida terrena ele passou aqui na Galiléia. Aqui ele era um carpinteiro, foi aqui na Galiléia, em Nazaré precisamente, que ele leu lá no profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Nós vemos isso lá em Lucas capítulo 4, versículos 17 a 24. Nesse dia, inclusive, os nazarenos não gostaram das coisas que Jesus disse lá na sinagoga. Eles encheram-se de ira, expulsaram o Senhor da cidade e tentaram matá-lo, mas ele conseguiu escapar, fugir, e assim ele peregrinou na Judéia. O fato é que depois de passar pela região da Judéia, fazendo discípulos, batizando, purificando o templo, operando sinais e maravilhas, Jesus resolve voltar para a Galiléia. Nós já vimos esses momentos, esses eventos aqui. Capítulo 2, 3, Jesus passou pelo templo, nós vimos o que aconteceu. Ele conversou com Nicodemos, quantas coisas Jesus operou e fez nesses dias. Ele resolveu voltar à Galiléia, mas ele precisou passar por Samaria. E que sucesso houve ali em Samaria, que sucesso! No lugar de incredulidade, de oposição, ele foi acolhido de coração aberto como Messias, como aquele que anunciaria todas as coisas, como diz a própria mulher samaritana. Foi recebido como Salvador do mundo, como disseram os moradores daquela cidade. E agora ele está de volta à Galiléia. Durante muitos anos Jesus conviveu com os galileus, mas eles não o reconheceram como profeta. Nenhuma honra lhe prestaram o povo da Galiléia. Eles sempre o viram como um homem comum, como um carpinteiro, o filho de Maria e de José. A familiaridade que tinham com Jesus, então, lhes impedia de enxergar nele tudo que era espiritual, o seu propósito divino. Os samaritanos, todavia, acolheram Jesus como Salvador do mundo, mas para os galileus ele é apenas um cidadão. Essa incredulidade dos galileus em relação a Jesus, meus irmãos, as próprias Escrituras registram. Abra aí a Bíblia em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, os versículos 1 a 6, nos mostram como é essa incredulidade dos galileus. Tendo Jesus partido dali, no versículo 1, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Está na sua terra. Ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Ele está na sua terra. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O fato é que antes de Jesus chegar aqui na Galiléia, Jesus esteve em Jerusalém, na Judéia. Foi lá que ele, no período da festa da Páscoa, purificou o templo, expulsou as pessoas que estavam fazendo comércio da fé no templo, virou as mesas dos cambistas, expulsou os animais que serviam para os sacrifícios. João 2, versículo 23 diz: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Pois é, os galileus
o receberam porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido, nos diz aí o versículo 45. Os galileus estavam lá, eles viram todas essas coisas, viram, mas percebam lá no capítulo 2, versículo 23, que muitos viram e creram. Aqui nós estamos vendo apenas no versículo 45 do capítulo 4, que eles viram, ponto. Conseguem perceber a distância entre ver e crer? Os galileus viram. Agora Jesus tornou-se o centro das atenções, essa é a verdade. Agora a sua chegada na Galileia vai precedida por sua fama. Eles agora o recebem por causa da reputação que Cristo tem, por conta de suas obras. Eles agora querem dar boas-vindas a Jesus. Mas nós não podemos nos enganar. Aqueles que são atraídos por Jesus apenas por conta dos seus milagres, por conta dos seus sinais, a fé dessas pessoas é superficial, ela é insuficiente, ela é muitas vezes passageira. Muitas vezes passageira. Aquele que não tinha honra na sua própria terra, e ele testemunhou isso, agora está de volta sendo recebido pelos seus por conta dos sinais que fizera lá na Judéia, em Jerusalém e naquela região. Mas não se engane também a respeito da Judéia, não se engane. Até mesmo em Jerusalém, quando as pessoas começaram a crer nele, por causa dos sinais que operava, Jesus sabia que aquelas conversões tinham muito de conversão espúria. É assim que o teólogo diz, conversão espúria. Sabe o que significa? Não genuína. O capítulo 2, versículo 24, antes de introduzir o diálogo de Jesus com Nicodemos, nos dá um preâmbulo para compreendermos do que se trataria aquela conversa. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Veja aí, capítulo 2, acompanhe, versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Se nós podemos aqui dizer que o povo da Galileia não honrou Jesus, o povo de sua terra, isso não significa que a situação fica melhor se nós olharmos para a Judéia. Porque a questão aqui nesses versículos não é descobrir onde Jesus, aqui nos versículos do capítulo 4, a partir do 43. A questão aqui não é descobrir onde Jesus foi honrado ou não. Não é essa a questão aqui. A questão de Jesus não ter recebido honras na Galileia é apenas um pretexto, uma informação que nos leva para o ambiente mais preciso e certo dessa questão aqui no capítulo 4. Sabe que campo é esse, meus irmãos? É o ambiente da fé. É para aqui que nós estamos indo quando começamos a ler esses versículos, para o ambiente da fé. Esses versículos aqui, o 43 ao 54, eles têm uma intenção, nos falar de fé, sobretudo da fé que se desenvolve, da fé que progride. Não foi isso que aconteceu com a mulher samaritana? À medida que Jesus dialogava com ela, ela ia desenvolvendo fé e dando-se conta de que precisava acolher Jesus em seu coração. Ela vai tendo necessidade do Evangelho até que ela reconhece Jesus como profeta, como mestre, ela o tem como Salvador e o anuncia ao povo. O fato é que se na Judéia as pessoas creram em Jesus por causa dos sinais que operava, a ponto de João mesmo nos relatar lá no versículo 24 do capítulo 2, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, isso lá na Judéia.
Pois bem, aqui na Galileia não é muito diferente. Não é. Até porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. É assim que nos diz o versículo 44. Então foi preciso que ele adquirisse fama, notoriedade na Judéia para que fosse recebido, bem recebido, pelos da Galileia. Todavia, entretanto, não nos enganemos. Aquele povo o recebeu por conta das coisas que viram lá na Judéia. Ou seja, se lá na Judéia havia fé incipiente, fé imperfeita, principiante, aqui na Galileia também há. Mas numa coisa nós podemos ter certeza que toda fé incipiente, toda fé imperfeita, toda fé insuficiente, ela pode desenvolver-se em fé perfeita, em confiança perfeita, em fé segura. Toda fé pode se desenvolver, progredir. Então, esse é o nosso primeiro ponto, o modo como Jesus foi recebido, a recepção dos galileus. O segundo ponto é o desabrochar da fé salvadora. O desabrochar da fé salvadora vai se dedicar a um personagem específico aqui, a um personagem específico, o oficial do rei, cujo filho está muito doente, beirando a morte. Assim, versículo 45, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera. O 46 diz, dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Percebam, aqui os versículos 45 e 46, se nós fôssemos ver em algumas outras traduções, iríamos encontrar os textos um pouco diferentes. Por exemplo, aqui a minha versão, no 44, no 45, começa assim, assim, quando chegou a Galiléia, é assim que está o 45, assim, quando chegou a Galiléia, o 46 já diz assim, dirigiu-se de novo. A King James, ela começa o 45 deste modo, assim, quando chegou a Galiléia, muito parecido com o meu, ou igual. O 46, a King James começa assim, então Jesus voltou mais uma vez. Eu queria que você percebesse que aí no original tem uma partícula, no grego tem uma partícula que ela busca resumir os eventos anteriores, o que passou, como se ela estivesse dizendo assim, dessa forma. Os dois versículos, 45 e 46, eles começam com essa partícula, dessa forma, assim. Este assim tem relação com o assunto. Qual é o assunto? As pessoas que creram em Jesus porque viram seus sinais. Então eu queria que você prestasse muita atenção aí, porque o versículo 44 nos traz uma informação muito importante que João nos traz aí, ó, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras em sua própria terra. Esse é o 44. Pois o 45 e o 46 dizem respeito àquele conteúdo, ao conteúdo de alguém que não tem honras em sua terra. Então veja o 45. Assim, desse modo, quanto a esse assunto, continuando nesse mesmo ambiente da fé, assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram lá o que ele fez em Jerusalém. Foi por isso, porque viram. Conseguem perceber que mantém-se o assunto? E o versículo 46 também, ó. O versículo 46 traz a mesma coisa. É como se o texto nos dissesse assim, ó. Então, continuando dentro desse assunto da fé imperfeita, da fé incipiente, Jesus foi mais uma vez a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e lá lhe apareceu um oficial do rei, cujo filho estava doente lá em Cafarnaum.
E tendo ouvido dizer que Jesus, isso o oficial do rei, né? Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus, aqui é o mesmo partículo, então Jesus, é o mesmo partículo, então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo algum crereis. Meus irmãos, o teólogo Carson vai dizer que Jesus percebeu no oficial do rei uma acolhida e uma fé do tipo que deseja uma cura, aquele tipo de fé que não está de fato depositada em Jesus, na pessoa dele, mas no que ele pode fazer, no que ele pode operar, no que ele tem poder para fazer. Então, nesse sentido, o que o oficial do rei fez, de um modo geral, foi fortalecer as boas-vindas, entre aspas, que os galileus deram a Jesus, porque eles viram, agora Jesus tem uma reputação, ele tem uma história com ele opera milagres. Não é por acaso que vemos a resposta que Jesus dá a esse homem no versículo 48. Meus irmãos, a fé desse homem estava baseada no desespero. Ela estava baseada no desespero. Havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E ele foi ter com Jesus e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. É curioso este evento aqui, porque não há razão para nós crermos que este homem seja um gentio. Não, ele não é aquele centurião gentio que vemos lá em Mateus capítulo 8, a partir dos versículos 5 a 13. Aquele centurião lá em Mateus 8 é um homem gentio que tem uma fé espontânea e rica. Ele é diferente deste oficial do rei aqui. Aquele centurião lá em Mateus, ele tem fé nas palavras de Jesus, ele diz: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu criado será curado. Esse homem tem fé espontânea e rica. Esse é o de Mateus, capítulo 8. E Jesus diz lá no versículo 10 do capítulo 8 de Mateus: em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Isso eles falando a respeito do centurião. Este oficial do rei aqui em João capítulo 4, ele não leva em consideração quem é Jesus, não. Ele precisa que Jesus desça até Cafarnaum, que Jesus venha até Cafarnaum. A fé dele depende da presença de Jesus, depende do toque do Salvador. Mas aqui cabem duas observações a respeito disso. Primeira observação: o interesse nos milagres não necessariamente podem conduzir a uma fé genuína. Interesse em milagres não conduz necessariamente a uma fé genuína, suficiente. Nós não podemos superestimar os sinais. A fé genuína não virá deles, por si ou por conta deles. Vejam que Jesus ressuscitou Lázaro lá no capítulo 11 de João, e os versículos 45 e 46 do capítulo 11 registram dois grupos: os que creram e os que não creram. Então o milagre em si, por ele mesmo, não trará a fé genuína. Nós não podemos superestimar os sinais, mas também não podemos desprezar o valor disso. Nem podemos superestimar, nem diminuir o valor disso, porque eles também nos registram para a defesa da fé, para a apologética. Veja aí no capítulo 14, no versículo 11, Jesus diz assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. No capítulo 10 também, nos versículos 37 e 38, diz assim: se não realizo as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então nós nem podemos superestimar os sinais, mas também não podemos menosprezá-los. Seja como for, o oficial do rei está muito interessado no bem do seu filho. Então ele disse no versículo 49: Senhor, desce antes que meu filho morra. E este homem conquistou o interesse do mestre.
o interesse e os poderes do mestre. O versículo 50 vai dizer: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles: a que hora seu filho se sentira melhor? E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O que nós vemos aqui é que a fé desse oficial de Cafarnaum desenvolveu-se gradativamente. Aqui nós temos um quadro de ampliação da fé que vai ocorrendo aos olhos do leitor. Então, o desabrochar da fé salvadora, eu queria que vocês entendessem, embora sejam apenas 2 pontos, e esse é o segundo. O desabrochar da fé, esse item, vai apontar o desenvolvimento da fé desse oficial do rei, em 3 subpontos ou subitens. O primeiro subitem que eu quero mostrar aqui é que esse homem, ele olha para Jesus apenas como um operador de milagres. Esse oficial do rei olha para Jesus apenas como um operador de milagres. A sua fé principia considerando que Jesus só faz isso. Ele procura Jesus mais pela necessidade pela qual passa. Ele acredita que Jesus pode curar o filho que já está à porta da morte. Ele rogou que descesse para curar seu filho. Seu interesse é apenas na cura do filho. Meus irmãos, a fé que brota pela experiência dos milagres carrega o perigo da deformação. Esse tipo de fé não tem raízes profundas diante das dificuldades da vida. O que esse oficial quer é apenas uma coisa: milagre. É só isso que ele deseja. O que Jesus diz para ele então? Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Vocês só querem vocês só creem se presenciarem os sinais e maravilhas. É só assim que vocês creem, se vocês virem os sinais. Do contrário, vocês não acreditam. Jesus fala no plural, percebe? Vocês. Ele fala no plural, é como se ele estivesse dirigindo não apenas aquele homem, mas os da Galileia. Porque deram boas-vindas, porque viram o que Jesus fez em Jerusalém. Ele se dirige não apenas a este homem, mas a todos ali. Com essa reprimenda, Jesus trouxe lições para aquele homem. O que ele quer dizer ao oficial é que ele é muito mais do que um operador de milagres. As palavras de Jesus têm muita franqueza, ele é muito direto. Foi assim também que ele falou com a mulher samaritana. Ele é muito franco, direto, preciso, assertivo. Mas o fato é que o Senhor, mesmo trazendo palavras francas, mesmo palavras de confronto, ele não foi rejeitado, nem pela mulher samaritana e nem por esse oficial. Apesar do confronto, nenhum dos dois o rejeitou. Nesse caso aqui do oficial, o que se vê é que essa franqueza, essa assertividade, despertou nesse homem, nesse oficial, mais fé, porque ele diz: desce antes que meu filho morra. Ele acabou de ser repreendido. Desce antes que meu filho morra. Então ele via o Senhor como um simples operador de milagres, mas agora a sua fé deu um passo. Ele agora crê na palavra de Jesus. Ele crê. O que se vê é que se despertou nele mais fé. Como Cristo ensina? O que Cristo diz no versículo 50? Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus. E agora? O oficial que esperava levar Jesus consigo agora precisa voltar sem a companhia física do mestre. Agora ele está sendo estimulado a voltar para casa, a acreditar que seu filho já está curado. E ele acreditou. Acreditou que Jesus tinha poder para curar, mas não apenas isso. Poder para curar à distância, poder para curar até onde a vista não chega. Ele acreditou no poder da palavra do mestre.
Sua fé deu esse segundo passo. Ele creu na palavra de Jesus. Ele já não está mais preso ao milagre que deseja, mas àquele que tem poder para operar o milagre. Os que querem crer, meus irmãos, não buscam evidências. Os que querem crer não buscam evidências. Eles buscam as promessas, firme nas promessas. Lembram? Cantamos aqui. Os que querem crer não buscam evidências, eles buscam as promessas. A fé, meus irmãos, não depende de evidências. Ele aceitou passar por esta nova exigência no seu estágio de fé. Ele agora parte para sua casa, já não é mais na simples notícia do poder de Cristo que ele crê. Não, agora ele está crendo nas palavras do Mestre, descansa confiadamente nas palavras de Jesus. A fé, meus irmãos, é certeza, convicção de coisas que nós não vemos, convicção de coisas que virão. Pois este homem nem precisou chegar em casa. Ele já descia para Cafarnaum, quando os servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o filho vivia. E isso aconteceu no exato momento em que Jesus deu a ordem. Eles disseram ao Senhor: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Hendrickson traz o bom argumento de que a hora 7ª aqui é o modo romano de contar as horas. É como se dissesse: às 7 da noite a febre o deixou. Assim, para uma distância de aproximadamente 26 quilômetros entre Caná e Cafarnaum, num percurso em grande parte rural, montanhoso, é provável supor que o pai partiu para casa e chegou apenas no dia seguinte, no outro dia. E aqui não importa se ele partiu logo depois que Jesus esteve com ele, quando ainda era noite, ou se partiu para casa apenas depois de passada a noite, embora muitos acreditem que ele não faria isso, de esperar a noite, de dormir para, meu filho, o Senhor Jesus falou que o meu filho vive, eu vou esperar amanhã para ir para casa. É muito impossível, é muito improvável que um pai tão preocupado com o seu filho, a ponto de saber que logo ele morreria, estivesse disposto a dormir e partir no dia seguinte, embora alguns sustentem, possam sustentar. Mas o fato é que, ainda que ele tenha partido naquele exato momento, depois que conversou com Jesus, ainda que ele tenha dormido ali e partido só no dia seguinte para fazer esse percurso de 26 quilômetros, ainda assim ele chegará apenas no outro dia. Então fará todo sentido quando nós lemos aqui, quando os servos disseram: ontem a febre o deixou, na exata hora em que Jesus conversava com ele. Meus irmãos, quem crê, descansa o coração. Quem crê, volta para casa confiante, seguro. É isso que eu queria que vocês entendessem. Quem crê, descansa o coração, apesar das dificuldades, das tribulações. Quem crê, volta para casa confiante. Então nós já vimos 2 estágios aqui do desabrochar da fé salvadora desse homem. Um simples operador de milagres, era assim que ele enxergava Jesus. Depois ele creu nas palavras de Jesus. E aí o versículo 53, parte B, diz: creu ele e toda a sua casa. Esse é um terceiro ponto, um subitem para esse ponto aqui. Ele creu em Jesus com toda a sua família, com toda a sua casa. E não é creu na palavra de Jesus, ele creu em Jesus. Não é creu na palavra de... Agora ele está num outro estágio, ele creu em Jesus. Ele chegou ao estágio da fé salvadora. Ele creu juntamente com sua casa. Ele compartilhou sua fé com a esposa, com o filho, se é que eventualmente ele tivesse apenas um. Pode supor que tivesse mais, mas não há esse registro. Com os servos, ele compartilhou a sua fé. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 14.2, registra assim: olha... Por fé, um cristão acredita ser verdade tudo que é revelado na palavra, por causa da autoridade do próprio Deus falando. Os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber Jesus.
Os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber Jesus Cristo e firmar-se nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso mesmo. A fé salvadora confia na palavra do nosso Salvador. A fé salvadora reconhece a autoridade de Deus. A fé salvadora recebe a Cristo. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a fé salvadora não olha apenas para as promessas. A fé salvadora não olha apenas para as bênçãos obtidas em Cristo, como o perdão dos pecados ou o dom da justiça. É muito mais que isso. A fé salvadora olha para o próprio Cristo. Ele é o consumador da fé e Ele é o autor da nossa fé. Somente em Cristo temos justificação, vida eterna, santificação e vida eterna. Cristo é a própria boa nova que anunciamos. O oficial do rei teve fé na palavra de Jesus e correu com fé para casa. Agora, tendo uma experiência plena de poder e graça, ele creu de um modo integral em Jesus. Sua fé foi abrangente e isso alcançou os de sua casa. Sua fé foi abrangente e isso alcançou os que estavam com ele, a sua casa. Isso pode facilmente nos remeter àquilo que é pactual. Deus é pactual. A fé dele alcançou a sua casa. É pactual, meus irmãos. Não é um texto grande, então eu quero principiar o encerramento dessa mensagem, a conclusão dela, tá bom? Que conclusão nós podemos tirar aqui? Que progresso, meus irmãos. Uma fé imperfeita, gerada por um momento crítico na vida daquele homem. O seu filho está à beira da morte. Essa fé imperfeita se transformou em fé confiante. Ele creu nas palavras de Jesus, seu coração ficou em paz e ele foi para casa. No caminho, os servos já o encontram e afirmam: o filho está curado. O filho está curado. A fé foi confirmada. Uma fé imperfeita transformou-se em fé confiante quando ele confiou nas palavras do Senhor Jesus. E agora os servos já asseguram: teu filho está bem, ele está curado. Uma fé imperfeita transformou-se em confiante, foi confirmada nas palavras do servo. E ao ver o filho pessoalmente, ao ver a obra do restabelecimento, isso levou a sua fé para outro estágio, para uma fé contagiante. Uma fé que alcança outras pessoas, os outros percebem, se dão conta, se contagiam. Você já se deu conta que às vezes você está com algumas pessoas e você fala assim: eu gostaria de estar mais, gostaria de aprender com ele, que você quer ouvir. É a fé contagiante. De imperfeita foi a confiante, de confiante foi uma fé confirmada. E, enfim, há uma fé contagiante. Um homem vivendo um momento crítico de sua vida, seu filho está à beira da morte, o oficial precisou se humilhar, teve que vencer o orgulho, buscou Jesus e rogou por socorro. Ele creu nas palavras de Jesus e toda a sua casa também. Cristo curou todos aqui, cura física e espiritual. Cristo curou todos aqui, cura física e espiritual. Cristo é a fonte de vida para os cristãos. A salvação não pode ser encontrada à parte da fé em Cristo como Filho de Deus. Aquele homem anunciou Cristo aos de sua casa. Essa é a conclusão. Você já assistiu aqueles filmes, não sei como é que fala, acho que é Marvel, né? Que fala que quando termina um filme tem créditos, tem algumas cenas a mais. Então, as Escrituras são um esplendor de literatura. Esse texto aqui também nos traz créditos. Quero chamar assim. O versículo 54, vejam que eu já concluí, tá? Mas o versículo 54 nos traz uma informação. Foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judeia para a Galileia. João encerra esta história, meus irmãos, nos lembrando que 2 milagres ocorreram em Caná da Galileia.
Hoje nós vimos a narrativa do segundo milagre. 2 lares. Vocês lembram qual foi o outro milagre? Lá no capítulo 2, Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Nas bodas de Caná, do versículo 1 ao 12, Jesus transformou água em vinho, um casamento. Um lar cheio de alegria numa festa de casamento. No lar de hoje, vemos uma família entristecida pelo sofrimento de um filho à beira da morte. 2 sinais. Num, Cristo transformou água em vinho, vinho bom. No outro, Cristo trouxe a restauração da saúde de um filho que estava gravemente enfermo. Os 2 milagres nos mostram o testemunho de Cristo. 2 lares, um cheio de alegria, um cheio de tristeza. E o Senhor se fez presente em ambos. E em ambos Ele trouxe alegria. Em ambos Ele operou. Meus irmãos, isso é a vida da igreja. Quantos lares temos aqui representados? Não considere que Cristo esteja em uns e outros não. O Senhor nos assiste continuamente. Se você passa por momentos difíceis, ore ao Senhor. O Senhor estará presente. Confie nele. Amplie a sua fé. Segure-se nele. Se você está vivendo um momento feliz, bom, tranquilo, de paz, alegre-se no Senhor. O Senhor se faz presente em todos os lares daqueles que o temem. Não tenha medo de fazer parte disso, de achegar-se a esse trono de graça. Ele é para todos, os que estão felizes e os que estão tristes. Os que estão tristes encontrarão alegria no Senhor. Gozação. É gozação. Que regozijo. Se você estiver feliz, você ainda pode encontrar mais alegria em Jesus. Então, é falácia pensar que porque você está feliz, satisfeito, você não precisa de Jesus. Jesus pode alegrá-lo mais ainda. Se você estiver feliz, satisfeito, Ele pode completá-lo mais ainda. Completar aquilo que você acha que está completo, né? Nessa perspectiva. No primeiro sinal, os discípulos creram. Agora o oficial do rei creu, mas não somente, também os de sua casa. Esses são os créditos aí do versículo 54. Mas eu quero agora também trazer aplicações para essa mensagem. 2 aplicações, 2 breves aplicações. Então foram 2 pontos e também quero trazer 2 breves aplicações. Primeira aplicação é: não existe nenhum obstáculo para Jesus hoje. Cristo está no céu, mas também está aqui conosco. Não importa qual seja a nossa emergência, não importa qual seja a nossa dificuldade, Ele pode ouvir as nossas orações. Assim como ouviu as súplicas daquele pai séculos atrás, Cristo ainda pode ouvir as suas súplicas, as minhas súplicas. Não existe obstáculo para o Mestre. Portanto, não desanime, cristão. Cruze o rio da desconfiança, ancore-se no porto seguro que é Cristo. Com os braços da fé, abrace o Senhor e diga com segurança: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Ancore-se no Deus Emanuel, no Deus que se fez conhecer, no Deus que se revelou a nós. Não tenha medo de achegar-se ao trono de graça. Você terá acesso ao médico dos médicos, ao nosso Salvador. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é: nós somos chamados a crescer na fé. Como esse ponto aqui, esse texto, nos fala de fé incipiente, que se transforma numa fé salvadora, eu queria que você entendesse que, de fato, às vezes nós nos damos conta que nós precisamos melhorar a nossa fé. Nós precisamos crescer. De fato. Nós somos chamados a crescer na fé. E como somos? Sabe, uma firme fé na totalidade das Escrituras deveria caracterizar todo cristão. Uma firme fé na totalidade das Escrituras deveria caracterizar todo crente. Mas não é bem assim. Não é. Na verdade, as próprias Escrituras nos falam dos fracos na fé e também
dos fortes na fé. A realidade é que nossa fé muitas vezes é atacada pelo pecado, pelo sofrimento, pelo diabo. Às vezes ela fica enfraquecida. A verdade é que nós não vivemos nossa vida continuamente e robustamente confiados em Cristo, seguros nele. Jesus orou para que a fé do apóstolo Pedro não fracassasse. Veja aí, Lucas 22. Abra sua Bíblia aí, Lucas 22, versículo 32. 22, versículo 32. Jesus está dizendo para Pedro, né? Lucas 22, versículo 32. Jesus diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A fé às vezes desfalece, meus irmãos. A fé desfalece às vezes. Eu roguei por ti, para que a tua fé não fraquejasse, não diminuísse. Os santos, cuja fé é fraca, cujo conhecimento é pequeno, eles estão expostos a muitos inimigos. Esses maus cuidados durante a infância espiritual facilmente fazem os crentes fracos na fé caírem em abatimento. Os santos cuja fé é fraca, cujo conhecimento é pequeno, eles estão expostos a muitos inimigos. Esses maus cuidados dele durante a sua infância espiritual facilmente fazem esses crentes fracos na fé caírem num abatimento às vezes difícil de recuperação. E o pecado, em outros casos, faz ossos serem quebrados, meus irmãos. Pecados às vezes fazem ossos serem quebrados. Se você se sente enfraquecido, se sente que precisa de mais fé, não tenha medo de orar ao Senhor. Acrescenta-me fé, aumenta-me a fé, Senhor. Busque comunhão com o Senhor, aquele cujas promessas não dependem da cooperação insignificante do homem. O Senhor não precisa da sua cooperação. Ore ao Senhor para que Ele lhe dê fé. Aumente a sua fé. Ele não depende de você para fazer isso. 1 Pedro 2, versículo 2, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Desejem esse genuíno leite espiritual, a vida cristã, a comunhão, a leitura das Escrituras. Busquem isso como uma criança recém-nascida. Como é que a criança faz? Quando está mamando, ela vai com toda a força, em toda a vontade, todo o desejo. Desejem assim também viver a vida cristã. Desejem esse genuíno leite espiritual, para que vocês encontrem crescimento para a salvação, para que vocês cresçam na palavra do Senhor, cresçam na vida cristã. Essa é a segunda aplicação que eu queria trazer para os irmãos. Nós somos chamados a crescer na fé. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós te louvamos por esse tempo, agradecemos porque o Senhor, mais uma vez, nos fez permitir ouvir a Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos faça crescer em fé, Pai. Dá-nos consciência disso, de que podemos crescer em fé, quando oramos ao Senhor e rogamos com sinceridade. Aumente a nossa fé, Senhor. Faz-nos confiantes nela, dá-nos essa fé salvadora. Rogamos que o Senhor assim nos fortaleça na Tua palavra, na confiança no nosso Deus. Em Cristo Jesus, Pai, nós te rogamos que todos aqui tenhamos aprendido com isso e não tenhamos medo de nos achegarmos ao trono de graça para encontrarmos cada vez mais confiança no Senhor. Assim, em Cristo nós choramos. Amém.